Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E é aquilo, um livro dentro de um quadrinho funciona? Bom, então antes de começar os recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de se inscrever, isso é bastante importante aqui no YouTube. E no box de descrição a gente sempre deixa o código, bem como o link para a loja do Capitão Onigiri, que você pode comprar quadrinhos, mangás, acessórios, saquinhos para guardar essa coleção. E no momento da compra você ainda bota o cupom de desconto aqui do canal, mas ainda fecha com desconto, que é sempre muito melhor. E hoje a gente vai falar de quadrinhos, então a gente vai falar de Aventureiros do Matt Fraction, e é publicado aqui no Brasil pela nova editora, que a gente até comentou aqui nas notícias do mês, que é a Hyperion Comics, do Levi Trindade, ex-Panini, entende muito de quadrinhos e tudo mais. E eu tava muito curioso com essa história, primeiro porque foi escolhida como a primeira publicação da editora, então eu sei que parece bobagem, mas a primeira publicação de uma editora eu acho que diz bastante sobre a linha editorial que ela vai seguir. E porque, primeiro que ela é linda, né? Vamos começar por aí. Segundo porque eu tava curioso também para ver a qualidade do material, como a Hyperion ia fazer as coisas, como seria a precificação. Então tem muita coisa para falar nesse vídeo. Eu vou começar falando sobre a história de Aventureiros. É uma história que me pegou meio de surpresa, porque o Matt Fraction ele pegou e se baseou nos romances pulp dos anos 50, dos anos 40, enfim, romances pulp de heróis como um todo. E com base nisso ele meio que falou assim, vou atualizar essa história, ou seja, vou atualizar esse escopo de história. Só que romances pulp de um modo geral, eles refletem muito o pensamento da sua época. Então a gente tem The Femme Fatale, sabe? A gente tem aquelas questões meio de hipersexualização da mulher, do homem ser sempre o herói, tem um certo tom xenofóbico em alguns tipos de história, uns tons racistas, enfim. Ele tem todas as problemáticas da sua época que surgiu. Então o desafio é como transformar uma história pulp em algo moderno e que seja adequado aos tempos atuais, ou seja, que ele reflita o nosso tempo atual, né? Ele reflita as mudanças que a sociedade passou. Então nessa história a gente acompanha a Claire, que é esta bela moça da capa, e a Claire, ela tem um filho, ela tem um problema de audição, ela é uma ex-policial, em um acidente ela perdeu parte da audição, e por isso ela saiu da companhia e assumiu a livraria da mãe, e ela é aficionada por um tipo de livro específico, que é o livro dos Aventureiros, que conta histórias específicas de um grupo de aventureiros bem estilo romance pulp. Então, a gente tem a figura do aventureiro, a gente tem um cara que é meio que um mago, a gente tem um cara que é meio do Oriente Médio, a gente tem diversos personagens dentro dessa história que são estereótipos um para um das principais narrativas que a gente tinha nesse tipo de romance. E ela e o filho são muito fãs desse livro, eles leem. E a história dos aventureiros, ela se encerra, o livro ele se encerra num ponto quase que de clímax da história, em que é o combate final contra o vilão, mas não tem mais continuação. Só que aí que começa o brilhantismo dessa história, porque ela brinca com o conceito de se lembrar. A partir do momento que a Claire e outros personagens começam a discutir sobre essa história, a força dessa lembrança vai tornando esses personagens meio verídicos, meio reais. Então ele tem um elemento místico quase de que as pessoas elas se esqueceram dos aventureiros. Todas as histórias narradas naqueles livros, elas aconteceram e são reais, só que as pessoas se esqueceram, porque esse foi o peso do embate final desse grupo. Eles meio que fizeram uma última magia, o cara que era o mago do grupo, ele meio que fez a última magia, e com ela ele apagou a memória das pessoas e meio que moveu elas para uma outra dimensão. Então, enquanto as pessoas não se lembrassem, não haveria novos aventureiros, não haveria a continuação daquilo, e o vilão não teria poder para entrar na nossa realidade. Então a história ela vai se passando em dois momentos. A gente vai acompanhando muita Claire descobrindo que essa história ela realmente aconteceu, e com isso ela se vê no meio dessa aventura, e vai mostrando também a história antiga. E aí tem o cavaleiro, que era o mago, o Akal, que é o personagem do Oriente Médio, o aventureiro mesmo, que é aquele estereótipo de homem americano, grande, ombro largo, loiro e tal,
que é o herói americano. Então a história ela meio que ela vai intercalando nos momentos que são essas histórias dos livros que trazem dentro do quadrinho e o que está acontecendo com a Claire em tempo real. Então é uma história que ela vai te cativando, assim. Tem momentos que você está muito investido no que está acontecendo com os aventureiros no passado e aí muda para Claire e você começa a ver as similaridades do que está acontecendo. Tem momentos que você está muito investido na Claire e aí o Matt mostra o que está acontecendo no passado, né? O que aconteceu no passado daqueles heróis e você... agora eu consigo ver por que isso está acontecendo de novo. Então é quase uma história de que ela fica brincando com o fato de que o tempo presente da Claire está replicando acontecimentos do passado. Então isso é uma ferramenta narrativa muito difícil, muito curiosa e muito legal, porque souberam pegar os principais elementos do romance pulp e transpor isso para o século XXI de uma maneira que você fala, funciona. Esse tipo de história ainda funciona. É só ela ser bem trabalhada. É só ela demonstrar uma preocupação de não replicar os erros do passado. E tem nomes ótimos. Eu gosto muito, por exemplo, que no grupo dos aventureiros do passado a gente tem a Sally Doçura, que é a asa da aviação. Então tem esse fator quase... isso aqui é antigo, sabe? Isso aqui, esse tipo de história, de comentário, de arquétipo de personagem é antigo. Você precisa sentir que ele é antigo para quando você lê a história do presente da Claire, fazer sentido no sentido de eu consigo ver que essa personagem é uma representação daquele arquétipo antigo e você ser cativado por aquilo também. E o estilo de arte do Terry e da Rachel Dodson combinam, o modo de cor dele combina, o modo de arte combina, são páginas extremamente ambiciosas no design delas, é tudo muito grande, algumas partes são extremamente verticais e existe um impacto visual muito interessante nessa história que combina com o que o Matt está querendo passar, assim, a diferença entre o passado e o presente é muito sentida na hora que você está olhando os quadros. Você consegue olhar e ver aquela diferença. E o Terry e a Rachel fazem um trabalho magnífico, com cor, com enquadramento, com ângulos diferentes que eles utilizam para essa história. Os ângulos do passado que eles utilizam para os desenhos, eles são bem mais tradicionais. E quando a gente está na história no presente, eles são bem mais modernos e ágeis. E as transformações que vão ocorrendo com a personagem e com a família dela, a família Connell, que é uma família de pessoas que foram adotadas do mundo todo, né? Todas elas são filhas adotadas e cada uma tem uma característica diferente, né? Cada uma é brasileira, a outra é oriental, a outra, sabe? Tipo, tem essa característica de a gente ter vários tipos de personagens com fenótipos diferentes, assim. E essa atualização e o modo como isso é trabalhado é muito bom, é muito interessante e faz muito bem porque é uma história que poderia soar antiga e arcaica, mas é uma história muito contemporânea e isso só enriquece o tipo de história que está sendo contada. Agora sobre a edição da Hyperion Comics. Bom, como dá pra ver, é bonitona, assim, ela é grande, ela veio com uma sobrecapinha que particularmente eu não gostei tanto porque eu não gosto tanto de sobrecapa, mas ela vem com uma sobrecapa, o papel é de extrema qualidade, assim, eu fiquei bastante impressionado com a impressão, com a qualidade do material gráfico como um todo, assim. Eu gostei muito que eles colocaram uma parte de extras na edição, então a gente tem partes do Matt contando como foi o processo de criação, do Terry contando como foi a construção de personagens, como eles trabalham juntos, detalhando cada uma das irmãs da Claire, de modo essa aqui é assim, tem essas características de design, essa daqui vem de tal lugar, tem essas características. Então, esse material extra enriquece demais. A tradução é do Levi Trindade e do Mário Luiz Barroso, então excelente, assim, a tradução. Que nem eu falei, tem algumas sacadas de tradução de nome de personagem mesmo. Tem um personagem que é o Brigão, tem essa doçura, tem essa coisa que eu acho que vem muito de quem conhece esse ambiente pulp, assim. Então, eu fiquei bastante impressionado. E tudo isso aqui com verniz na capa. Saiu por R$ 49,90.
Não é um preço que você fala assim, nossa, barato. Mas são 172 páginas de um material muito bem impresso, muito bem acabado, que a gente sempre fica um pouco com o pé atrás com novas editoras, porque tem toda essa questão de papel, gráfica, insumos, direitos, enfim, tem muitos custos para você começar uma editora. Então a gente fica um pouco com o pé atrás de como vai ser o material lançado, mas o que a Hyperion Comics entregou é de extrema qualidade, me dá muita confiança de comprar os outros títulos da editora, e eu acho que ela vai por um caminho que as editoras de quadrinhos elas não estão indo. Então a capa é cartão, não é uma capa dura. Geralmente quando a gente tem alguma editora menor, ela foca muito no mercado de luxo, enquanto que a Hyperion Comics ela está indo pelo caminho contrário. Ela quer edições acessíveis, são 172 páginas, então é uma quantidade considerável, é um tamanho considerável de quadrinhos, mas é uma capa cartão, custa só R$ 49,90, só entre muitas aspas, né, em comparação com materiais de capa dura, por exemplo, da Panini Comics. A Panini de quadrinhos está focando bastante no mercado de capa dura e edições às vezes até com menos páginas que essa, pelo dobro desse preço dessa edição de Aventureiros. Então ela está indo numa contramão e ela está focando bastante no mercado de comic shop no Brasil, livraria. Então você tem que ir num lugar físico para comprar. Num primeiro momento, né? Acredito que posteriormente a gente vai ver essas edições vendendo online em algum local. Mas o fato de ir até o local, de você pegar essa edição na mão, olhar os outros volumes, entra muito numa questão que a gente vê pouco editores comentando, mas a gente aprende muito quando a gente vai fazer algum curso de editoração, que é essa responsabilidade social do editor de fomentar o mercado, fomentar todos os parceiros da cadeia. Então, com essa decisão da Hyperion de vamos trabalhar com comic shops locais, em vários locais no Brasil, para você comprar as nossas edições, vai muito nesse sentido de tentar fomentar toda uma linha que vai desde quando eles estão comprando licenciamento, então eles estão indo muito atrás de títulos que são menores ou títulos que foram independentes nos Estados Unidos. Então é sempre uma experiência muito legal poder ir nesses locais e encontrar um bom produto no fim das contas, um bom quadrinho, com um bom acabamento, com um bom material mesmo, que você olha e fala, não, isso vale meu dinheiro, a história é boa e eles estão entregando uma tradução, uma impressão, uma qualidade muito alta que o mercado como um todo só tem a ganhar. E eu espero que mais editoras continuem focando em capa cartão, porque é a forma mais gostosa de você ler quadrinho. Chega de capa dura. Bom, então é isso. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam Aventureiros, vão atrás das coisas da Hyperion Comics. Eles estão no Instagram, no Twitter, estão sempre fazendo live em algum canal. Então vale bastante a pena ficar de olho no que eles estão publicando. Eu vou continuar acompanhando Aventureiros com toda certeza e quero dar uma olhada nas demais coisas da editora. Então não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.